Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre como eu comecei a fazer dinheiro nos investimentos esportivos, adotando dois simples hábitos na minha vida que fizeram com que eu transformasse entretenimento em uma possibilidade real de uma renda extra no meu orçamento e que posteriormente se transformaria na minha principal atividade profissional. Então, nesse conteúdo, eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha evolução no mercado esportivo, como eu consegui conquistar, como eu consegui subir todos esses degraus e chegar no patamar que eu tenho hoje de viver exclusivamente dessa atividade. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui nos comentários a sua impressão, porque eu quero saber também a opinião de vocês em relação a essa atividade. Seja você alguém que já está nesse meio há algum tempo, ou se você está tendo agora o primeiro contato aqui com os investimentos esportivos, comenta aqui nos comentários para a gente começar a trocar uma ideia aí também, beleza? Bom, para começar o bate-papo desse vídeo aqui, eu quero contar para vocês sobre como era a minha rotina lá no início, como eu tive o primeiro contato com o mundo das apostas esportivas e como isso se transformou numa atividade rentável na minha vida. Basicamente, quando eu comecei, e acredito que a grande maioria das pessoas que inicia nessa atividade começa como um entretenimento, como um passatempo ali, né, acompanhando a eventos esportivos e realizando ali algumas apostas, enfim, na grande maioria das vezes é difícil ser lucrativo nesse começo porque a gente tem uma série de vícios, uma série aí de conceitos estabelecidos em relação a essa atividade que fazem com que a gente não consiga ser lucrativo, né? Então, o meu começo, ele não foi nada diferente do que a grande maioria das pessoas que inicia, que deposita um primeiro valor em uma plataforma de apostas para poder realizar as suas primeiras apostas ali. Então, comigo também aconteceu dessa forma. No entanto, né, houveram essas situações onde eu identifiquei alguns hábitos que fariam a diferença no longo prazo e, obviamente, quando eu comecei a incluir eles no meu dia a dia, na minha rotina, eu não tinha a ideia de que essas práticas que depois se tornaram hábitos iriam ajudar tanto no meu desempenho, no meu rendimento como apostador, a ponto de fazer com que eu transformasse essa atividade numa atividade rentável. Então, antes de mais nada, eu queria explicar para vocês que é sim possível fazer isso, é possível transformar a atividade de apostas esportivas em uma atividade que vai te trazer algum retorno financeiro, sim, além de não só o entretenimento. Apesar de que a grande maioria das pessoas que se envolvem com apostas esportivas não conseguirão ser lucrativos a longo prazo por N fatores, né? Desde a maneira como essas pessoas enxergam essa atividade, como também a forma como elas colocam dinheiro nas apostas, levando em consideração fatores muito mais ligados ao jogo e não tão ligados às probabilidades. Então aqui a gente já entra num aspecto importante, né? Mas é bacana deixar claro que sim, é possível a gente ter lucratividade, a gente ter alguma renda com essa atividade. No entanto, ela é restrita a muito poucas pessoas, né? Um percentual muito pequeno das pessoas que iniciam nessa trajetória conseguem efetivamente ser lucrativos. Então, a minha ideia nesse vídeo é dar um norte de como eu consegui fazer isso e quem sabe esses insights eles sejam interessantes aí para você que está do outro lado tentando aí se firmar nos investimentos esportivos como uma atividade mais séria, capaz de trazer algum lucro, né? Bom, basicamente o primeiro hábito que eu inseri na minha rotina e que fez grande diferença para mim foi em relação à mentalidade, né? Eu atribuo a minha evolução no que diz respeito ao jogo mental como uma das principais chaves para eu ter evoluído nessa atividade e ter conseguido transformar esse hobby em algo consistente e lucrativo, né? Basicamente, a nossa mentalidade ela está atrelada a enxergar as apostas esportivas como algo relacionado à sorte e azar, onde a gente tem aí a probabilidade de que
um determinado time vença o jogo ou a probabilidade que esse time não vença o jogo. E a gente tende a enxergar isso de maneira semelhante, né? Como se fosse aí um evento de 50-50, né? Ou a probabilidade do jogador A vencer uma partida de tênis ou do jogador B vencer uma partida de tênis e assim por diante, né? Em vários outros esportes esse exemplo se aplica, né? Quando na verdade a gente tem probabilidades distintas que quase nunca correspondem a um jogo de 50-50, como se a gente fosse jogar uma moeda para cima e esperar cair ali um cara ou coroa. Na verdade, quando a gente fala de eventos esportivos, as probabilidades elas respondem a um número quase que infinito de variáveis que podem influenciar no resultado final de um evento esportivo. Ou seja, não tem como a gente fundamentar uma estratégia de investimentos esportivos baseado numa probabilidade de 50-50 em todos os eventos que a gente for acompanhar. É praticamente impossível que isso aconteça, né? Então, o primeiro passo, o primeiro hábito que me ocorreu foi trabalhar o meu mental para que eu enxergasse os investimentos esportivos não como algo relacionado aos esportes, e sim como algo relacionado às probabilidades, né? O jogo dos investimentos esportivos ele não é um jogo relacionado ao evento esportivo que você está trabalhando, ele é um jogo relacionado às probabilidades que aquele evento possa oferecer. Então, quando a gente calibra o nosso mental para entender que as perdas são inerentes nessa atividade, ou seja, se você realizar a mesma aposta durante 100 vezes, é praticamente impossível que você ganhe as 100 oportunidades, você vai ter perdas ao longo desse caminho, né? E que essas perdas elas são inerentes, elas são parte integrante do seu processo de aprendizado e de evolução nesse mercado. Você vai entender que a relação de ganho para perda, ela tem que ficar equilibrada, sendo que nas vezes em que você ganhar, você consiga extrair um valor maior do que aquele valor que você perdeu quando as suas apostas foram perdidas. Então, entender isso mentalmente é o primeiro passo, é o primeiro hábito para que você consiga transformar os investimentos esportivos em algo interessante a nível financeiro na sua vida, certo? Então, esse é o primeiro hábito que você precisa adequar aí, que é a qualificação mental para entender que perdas são inerentes e que essa oscilação ela é normal dentro dos investimentos esportivos. O segundo ponto, ele está ligado à análise de probabilidades. Como eu falei para vocês aqui, a gente está condicionado a enxergar a probabilidade de um determinado evento esportivo baseado na sorte daquele evento acontecer ou não, quando na verdade a gente tem a probabilidade implícita dentro de um evento acontecer respondendo a diversas variáveis. E aqui vem o outro hábito de ouro aí para quem quiser efetivamente ter sucesso na atividade como apostador, que é a seguinte: as probabilidades oferecidas pelas casas de aposta nem sempre correspondem às probabilidades reais de um evento esportivo ocorrer, né? Então, a casa de apostas vai dizer que o time A tem 60% de chance de vencer o jogo contra o time B, quando na verdade você fez os cálculos ali e definiu que esse time ele tem 55% de chance de vencer o time B, ou seja, a casa de apostas ela está colocando esse time mais favorito do que ele deveria ser. Aí a gente tem uma discrepância de valor em relação à probabilidade. Então, entender a relação entre valor e probabilidade é o segundo aspecto, o segundo hábito que vai fazer com que a gente mude a nossa abordagem em relação aos investimentos esportivos. Então, é fundamental que você crie o hábito de calcular as suas próprias probabilidades para os eventos esportivos onde você pretende apostar. Como vai fazer isso? Cada apostador costuma desenvolver a sua metodologia para calcular probabilidades. Se você não sabe como fazer isso, se você quiser ajuda para calcular probabilidades, para descobrir como é possível você aferir a probabilidade de um evento esportivo ter um determinado resultado, deixa aqui nos comentários que eu posso produzir um vídeo te ensinando a fazer isso. Se você quiser aprender isso comigo, eu posso te
explicar toda a minha metodologia por trás dessa dedução de probabilidade que faz com que eu chegue num valor o mais próximo possível da probabilidade real do jogo e consiga comparar com a probabilidade oferecida pela casa de apostas e assim entender se uma determinada aposta é uma aposta de valor ou não é. Então, se você quiser aprender sobre isso, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu trago essa informação aí para você. Mas, basicamente, o segundo hábito, ele está relacionado a isso. Você tem que parar de assistir eventos esportivos como um torcedor, como alguém que assiste os jogos ali para curtir a emoção do que está acontecendo dentro do jogo, para torcer por aquelas equipes, né? E você passa a ver o jogo como um analista de probabilidades. Você começa a analisar o jogo para identificar as reais probabilidades de um determinado resultado ocorrer naquela partida. E a partir daí, você vai conseguir colocar preço nessas probabilidades. Você vai conseguir dizer se um determinado cenário dentro do jogo tem ou não valor para você realizar ou não uma aposta. Quando você tiver essa metodologia estabelecida e começar a colocar isso em prática nas suas entradas, nas suas movimentações aí no mercado esportivo, você vai perceber que o resultado vai começar a aparecer, porque você vai colocar isso tudo numa planilha. E aí vem aqui um hábito bônus que eu quero trazer para vocês, que é o terceiro comportamento de um apostador vencedor, de um apostador lucrativo, que é anotar as suas movimentações no mercado. Tomar nota de todas as entradas que você faz aí no mercado, né? Sejam elas vencedoras ou perdedoras, mas anotar aí a odd que você pegou, né? Quais as probabilidades que você calculou daquele evento, quais as probabilidades que a casa te ofereceu, qual foi o valor que você colocou nessa aposta, se ela deu uma vitória ou se ela deu derrota, se ela deu uma aposta vencida ou uma aposta perdida aí para você. Você anota no final o resultado e ao final de um período lá, seja ao final de 15 dias, de um mês, de 2 meses, você vai puxar essas anotações aí e vai calcular primeiro a sua taxa de acerto, né? Ou seja, quantos por cento das vezes você acertou a sua entrada, né? Isso vai te dar a sua taxa de acerto, né? E você também vai poder calcular a odd média, né, que você realizou as suas entradas. Então, escolha um mercado específico aí para você trabalhar. No exemplo do futebol, aí, o mercado de vitória do time favorito, o mercado de over goals dentro do jogo, ou o mercado de gols no primeiro tempo, ou, enfim, mercado de escanteios. As possibilidades, elas são inúmeras. O que você precisa fazer é estar sempre atento em relação à probabilidade, né? Saber fazer o cálculo das probabilidades, né? Saber aferir probabilidade dentro de um jogo e depois anotar todas as suas movimentações para que você tenha um relatório do que você for fazer. Conseguindo esses 3 hábitos, a parte mental, que vai te garantir que você aceite os momentos em que as apostas não deram certo, entenda que as perdas fazem parte. Segundo ponto, análise das probabilidades. Você vai precisar entender e precificar as probabilidades dentro de um evento esportivo. E terceiro, anotar tudo aí para depois você conferir. Essas dicas aí com certeza farão com que você se torne um apostador muito mais eficiente, muito mais próximo de ser lucrativo dentro do mercado. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo e comenta aqui nos comentários o que você achou dessas dicas. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço, até lá!